Qual estratégia adotar após essa queda generalizada dos últimos dias? Quedas que apresentaram desvalorizações de mais de 20% em um único dia em algumas criptomoedas do mercado. É isso que trataremos no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like para receber mais dicas e análises sobre o mundo cripto. Continue acompanhando este vídeo para saber como melhor realizar os seus aportes financeiros em criptomoedas. Mas vale lembrar também que isso aqui não se trata de uma recomendação de investimentos, tampouco um grupo de sinais. Na verdade, é uma opinião pessoal minha sobre um mercado financeiro volátil, de alguém que já vem há alguns anos tanto analisando quanto aplicando seu dinheiro na prática. Então vamos lá? No último vídeo comentamos sobre essa tendência macro de alta do Bitcoin, em que ele vem respeitando fundos e topos ascendentes nas últimas semanas. E enquanto ele respeitar esse suporte macro dos seus 25 mil dólares, e ainda mais se mantiver dentro dessa formação gráfica de cunha descendente, o que é uma formação gráfica positiva, que geralmente combina para cima, a tendência de alta ela se mantém saudável. Mas um fator que nos indica isso é se traçarmos o indicador de Fibonacci, do último fundo, dos seus 19.500 dólares, até o último topo, dos seus 31 mil dólares, e notarmos que esse recuo chegou apenas até a zona de 0,5, o que nos indica uma força relativa média dessa tendência de alta. O que isso significa para quem ainda não conhece o indicador de Fibonacci? E ele vale muito a pena. Se o recuo tivesse sido até a zona 0,382, indica que essa força relativa está alta e provavelmente, quando retornar à tendência, esse preço irá superar, muito provavelmente, o topo anterior. Por outro lado, se o preço recua até a zona 0,5 de Fibonacci, indica uma força relativa média, em que provavelmente o preço, no mínimo, alcançará o topo anterior. Não superará, assim como se ocorresse um recuo até 382, mas, no mínimo, respeitará o topo anterior. E, por fim, se o preço recuasse até a zona 0,618, indica uma força relativa fraca, o que provavelmente acarreta numa formação de topo inferior e numa provável zona de consolidação ao longo do tempo. Tudo isso nos indica que a estratégia proposta no vídeo anterior ela ainda se mantém ativa. Uma possível entrada no seu suporte macro de seus 25.500 dólares, com stop loss, um limite de perda de 4 a 5%, vamos supor nos seus 24.500 dólares, mas buscando uma valorização de aproximadamente 20%, uma valorização que chegaria provavelmente ao topo anterior. Outros dois ativos que merecem a nossa atenção e apresentam formações gráficas favoráveis, mesmo com esse processo da SEC, o equivalente à Comissão Norte-Americana de Valores Mobiliários. Esse processo da SEC contra as principais corretoras, Binance e Coinbase, o que acarretou na desvalorização da maioria das criptomoedas, existem ainda assim duas criptomoedas que vale a pena a gente dar uma olhada e buscarmos possíveis operações de compra, que são operações a favor da tendência. Outra criptomoeda, e a primeira delas, seria o próprio Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda com capitalização de mercado. Podemos notar que, assim como o Bitcoin, o Ethereum ele vem apresentando fundos e topos ascendentes, mesmo com esse recuo dos últimos dias. E aqui podemos notar uma possível estratégia e uma possível operação. Você pode notar, analisando esse gráfico, que o preço ele vem se mantendo dentro desse canal de alta e hoje, com o seu recuo até seus 1.750 dólares, o preço do ativo, ele está bem próximo dessa zona macro de suporte, o que nos daria um excelente preço de entrada, uma excelente entrada, em que o stop loss ficaria curto, nosso limite de perda, uma possível operação de entrada, uma vez formado o fundo, uma possível operação de entrada seria próximo de seus 1.750 dólares, com o stop loss nos seus 1.650 dólares, abaixo desse fundo anterior, mas buscando uma possível valorização de 30%. Um preço de entrada 1.750, uma possível desvalorização de 3, 4%, mas buscando
no mínimo, uma valorização de 20%, em que o preço atual ele alcançaria o topo anterior. Assim como o Bitcoin, essa tendência de alta no Ethereum ela se mantém saudável. Do último fundo até o topo atual, ainda melhor do que o Bitcoin, o Ethereum ele só recuou até a zona 0,382 de Fibonacci, o que significa dizer que a força relativa dessa tendência está forte e que provavelmente irá romper esse topo anterior na próxima guinada de alta, o que nos dá um excelente preço de entrada. Então, além do Bitcoin, a primeira sugestão de criptomoeda de altcoin para se analisar seria o próprio Ethereum, a segunda maior capitalização de mercado, e a terceira opção seria de uma criptomoeda já comentada, que é a Render Token. Pausa rápida para lembrar vocês de deixar o like no vídeo. Assim, o YouTube entende que você gosta de receber dicas e análises sobre o mundo cripto e recomenda a você mais vídeos do canal. Então já deixe seu curtir. Render Token, uma das criptomoedas cuja proposta ela se alia à inteligência artificial e uma das que melhor performaram no ano de 2023. Nos últimos 365 dias, ela teve uma valorização de 250%, e no mês, mesmo sendo um mês que até então a maioria das criptomoedas apresentaram desvalorizações, a Render Token conseguiu se valorizar nos últimos 30 dias 14,8%. E aqui, a gente analisando o tempo gráfico dela semanal, podemos notar que fundos e topos ascendentes, e por mais que ela se encontre nessa formação de cunha ascendente, que geralmente culmina para baixo, podemos aproveitar desse ativo enquanto não preencher ao menos 70% dessa formação gráfica, que a partir daí seria um possível ponto de rompimento. Então, com o preço do ativo se aproximando desse suporte macro e a gente reduzindo o tempo gráfico semanal para o tempo gráfico diário, e aí buscarmos operações mais precisas, tanto de ponto de entrada, quanto stop loss e realização de lucro, qual que seria uma estratégia viável? Uma estratégia viável, uma vez formado esse fundo 1, 2, 3 de compra, esperaríamos o dia seguinte, né? Esperaríamos chegar ao dia 12 de junho de 2023, e se o próximo candle, se a próxima vela, ela romper esse topo anterior dessa vela do dia 11, se ela romper esse valor de 2,05, aí acionaria o nosso preço de entrada, em que o nosso preço de entrada seria no 2,06, 2,07, certo que uma possível desvalorização de 12% é mais do que geralmente eu costumo aceitar. Entretanto, aqui a gente está analisando ainda assim uma operação matematicamente viável, em que o possível lucro seria de 40%, 3 vezes mais, 3 vezes superior a uma possível perda de 12%. Vamos analisar, assim como fizemos nos ativos anteriores, o indicador de Fibonacci para a gente saber como é que está a força desse ativo. Desculpe, estou um pouco recuperando ainda da tosse, a virose acabou chegando aqui na região. E, voltando para o vídeo, aqui a gente pode observar que houve um recuo do topo anterior até a zona 0,5 de Fibonacci, que seria uma força relativa média, e que nos permitiria concluir que o preço, se mantendo com essa tendência, a maior probabilidade é que ele chegue a esse topo anterior, essa zona de 2,91, 2 dólares e 91 centavos, se não rompesse para cima. Então, uma entrada nos seus 2,06, uma possível desvalorização de um pouco mais de 10%, mas buscando um alvo de 30% a 40%. Uma operação matematicamente viável de 3 para 1. Então é isso, ficamos por aqui hoje. O que você achou do vídeo? Você achou que essas estratégias propostas são realmente viáveis, são interessantes? E se você gostou, já deixa o like, compartilha com os amigos, porque aí sim a gente pode estar dando mais dicas e mais análises ao longo do tempo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.